sendo que o anterior foi ali perto de 42 bilhões de dólares. Fluxo de líquido de capital, também às 17 horas, transações líquidas também às 17 horas, e às 17h30, estoque de petróleo da agência API. E aí, mais no final do dia, dados do Japão. Por falar em Japão, nós tivemos Kazuo Ueda falando na madrugada sobre adotar mais uma alta de juros em julho, ou seja, avançando em sua política contracionista. Os mercados internacionais, principalmente as taxas de juros, sentiram essa fala mais hawk de Kazuo Ueda, do Banco Central do Japão. Falou também sobre interromper a compra de títulos japoneses. Tá? Isso também é encarado como uma medida contracionista, né, uma medida de uma política monetária, né, vamos dizer assim, uma medida aliada à política monetária mais contracionista. O discurso hawking, então, contaminou parte aí das taxas de juros globais, certo? Essa é a agenda. Então, a gente agora passa ali para o nosso overview. Deixa eu também colocar o gráfico aqui. Então, vamos lá para o nosso overview dos ativos lá fora. Bom, pessoal, lá fora temos um cenário levemente 0-0 nos Estados Unidos, tá? Mas ontem bateu mais um recorde, né? Então o S&P navegando a níveis aí de 5.545, não para de subir, 0,01 hoje de queda, quase nada. Nasdaq 0,13 de alta, Dow Jones 0,08 de queda e o Russell 0,78 de alta também. Índice de emergentes 0,64 de alta e o VIX 0,31 de queda, 12,71 pontos. Muito tranquilo, parece aí, né, o cenário para os Estados Unidos. Claro que temos dados para sair, e se esses dados vierem mais fraco, ou seja, sinalizar uma atividade mais fraca, o mercado vai de novo avançar sobre a expectativa de corte de juros por parte do Fed, né? Então, todo cuidado é pouco e não quer dizer, tá? E não quer dizer que nós vamos ter de repente esse cenário se materializando também aqui internamente. Por quê? Porque nós estamos discutindo outro fator de risco. Nós estamos discutindo aqui questões fiscais, nós estamos discutindo aqui as medidas que estão para ser anunciadas pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério do Planejamento, em conjunto com a Receita Federal, com a Fazenda e também com as casas legislativas, certo? Bom, bolsas na Europa, cenário positivo, né, seguindo aí as altas das bolsas americanas ontem. Estoque 50 com uma alta de 0,40, Paris 0,36 de alta, Londres 0,30 de alta, DAX da Alemanha 0,21, Madrid 0,44 de alta, Itália 0,74 de alta. Até as bolsas asiáticas, mesmo com um discurso mais hawk, né, por parte do BOJ, tiveram um bom desempenho. CSI 300 0,27 de alta, o SEC composto 0,48 de alta, o índice Hang Seng 0,11 de queda, COSP em seu 0,72 de alta, Nikkei 1% de alta e o Nifty 50, índice acionário da Índia, 0,39 de alta. Curva de juros vai ficar por conta mesmo da interpretação em relação aí à fala do Lula, ao meu ver, tá? Um discurso sem muita novidade, simplesmente falou que está aberto e comprometido a discutir corte de gastos sem direcionar, né, quais as possíveis áreas que seriam afetadas por esse corte de gastos, né, sem definir nenhum projeto, né, praticamente não trouxe nada do que foi falado em portas fechadas com a TEB, só falou que ficou perplexo, né, com o tamanho das onerações e aproveitou até para jogar a culpa, né, na situação fiscal, nas desonerações e culpando até alguns setores por esse subsídio, tá? Então, o mercado praticamente não vai ter nenhum trigger, né, novo para tradear essa balança de risco em relação ao fiscal, tá? Mais do mesmo. Então, o mercado vai ficar aí nessa interpretação, né? Ao meu ver, tá? Discurso ruim, né? Não ruim, né? Simplesmente por ser um discurso, vamos dizer assim, mais do mesmo, mas ruim porque o mercado se posicionou para um evento, né, com notícias, vamos dizer assim, concretas de que
seria divulgado quais as áreas, ou seja, algo novo, né, e concreto para acalmar o mercado. Porque se você tem, né, um presidente do Brasil falando que vai falar às 8 horas, pós uma reunião com Simone Tebet, com o ministro Fernando Haddad, você imagina que, cara, se vai se pronunciar até antes do mercado, provavelmente vai trazer, né, algumas coisas novas e concretas a ponto de materializar, sim, um corte de gastos mais efetivo. Não vi nada disso acontecendo, muito pelo contrário, achei mais um discurso político e mais um discurso de apontar dedos do que efetivamente falar, olha, a gente precisa fazer, né? Só falou que está aberto a corte, mas que para isso precisa realmente entender, ver a verdade, ver onde que está errado, né? Então, eu tenho uma visão, né, de uma interpretação mais ruim, tá, dessa fala do presidente Lula. Bom, taxa de juros global sente, né, as falas do caso Ueda, não é algo, né, que joga vamos dizer assim, uma alta significativa para as taxas, mas põe praticamente quase toda a curva em terreno positivo. 10 anos da Alemanha sobe 1 pontinho, 0,46 de alta. França, que também estava em alta, agora virou, cai 0,88. Gilt de 10 anos, 0,07 de alta. 10 anos da Itália, 0,76 de queda. França e Itália, né, um cenário mais de fechamento, em média 3 pontinhos de taxa. Já as Treasuries, nós temos os 2 anos subindo 0,08, 5 anos subindo 0,16, 10 anos subindo 0,19, 20 anos 0,24, leilão às 14 horas hoje das Treasuries de 20 anos, e 30 anos subindo aí 0,25. Na margem, um pontinho, nada que assuste, tá? Mas, né, praticamente quase toda a curva navegando aí em terreno positivo, tá? Bom, moedas. DXY em alta de 0,21, dólar frente ao peso mexicano recua 0,32, até também recuperando um pouquinho das últimas altas, né? Dólar frente ao rende sul-africano 0,47 de queda. Dólar frente ao dólar canadense 0,23, aí já é as moedas exportadoras de commodities, tá, pessoal? Dólar frente ao dólar canadense 0,23 de alta, dólar frente ao AUD, dólar australiano 0,03 de alta e dólar frente ao kiwi neozelandês 0,48 de alta. Frente à coroa sueca ganha 0,51 e o franco suíço na contramão ganha 0,31 do dólar, ou seja, dólar caindo frente ao franco suíço. Euro, né, mais uma vez perdendo valor aí frente ao dólar, se aproximando do 1,07 bola. O pound também sofre frente ao dólar, a libra esterlina sofre frente ao dólar, caindo 0,23, dólar subindo por lá, e o dólar também sobe frente à moeda japonesa, frente ao iene, 158,11, alta de 0,26. Tá? Então, um cenário levemente de alta para o dólar, com, né, exceções aí de México e África do Sul, tá? Peso mexicano e rende sul-africano. Moedas, então, um cenário interno aqui, né? Se a gente for trabalhar a correlação, moedas aqui sugere um cenário mais lateral, tá? Claro, tem o trigger do discurso do presidente Lula, tá bom? Já as metálicas, commodities, as metálicas, temos o índice Bloomberg de commodities com uma queda de 0,52. Mesmo que o índice Bloomberg de commodities está em queda, o minério hoje sobe 1,15 pontos, o equivalente a 1,10%, encostando ali nas regiões de 106,50. O cobre cai 1,45, também praticamente a única que sobe, tá, gente? O minério praticamente é o único que sobe, o resto, tudo cenário um pouco mais amargo, tá? Cobre cai 1,41, alumínio 0,62, ouro 0,18 de queda e a prata 0,58. Como eu falei, só o minério, né, recupera 1,10, tá? Commodities agrícolas, café 0,29 de alta, soja 0,18 de alta, milho 0,51 de alta e o trigo 0,33 de queda. E o petróleo, o Brent cai 0,13 e o WTI 0,28. Olhando para os termos de troca, um cenário mais misto, tá? Não me dá nenhuma indicação, né, tirando aí os ruídos que nós vamos ter para interpretar,
sobre as falas do presidente Lula e também, né, mais do mesmo sobre o fiscal, não me dá nenhum peso, né, a ponto de o cenário externo dos termos de troca se sobressair sobre os riscos que nós temos que trabalhar na abertura, tá? Então, um cenário meio misto aí para os termos de troca, tá? E para fechar nossa leitura aqui, semicondutoras e inteligência artificial, NVIDIA pré-abertura para cima, ASML perto aí do 0 a 0, né, leve queda, a ARM um pouquinho também acima do fechamento, mais perto também do 0 a 0, e Intel se segurando ali nas regiões do 30 dólares, né, 30,88, caindo aí 10 cents de dólar na pré-abertura, tá? Então esse é o cenário global. Agora a gente passa a falar um pouquinho do técnico e também, né, sobre a nossa expectativa para a abertura de hoje. Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui pela bolsa. Vamos só ver como é que tá as ADRs. Vamos só ver como é que tá aqui as ADRs. Vale 0,09 de queda, tá? Vamos ver Petro. 0,37 de queda na pré-abertura. Como eu falei, né, aquela decisão do CARF, tá? Já estava já no radar, né, já estava rodando, vamos dizer assim, os bastidores do mercado ontem, não foi nenhuma surpresa. Está mais com uma aderência em relação à variação do petróleo do que propriamente, né, um trigger que justifica, um preço que justifica o trigger em relação ao CARF, tá? A decisão do CARF. E o EWZ 0,74 de queda, tá? Mas isso era às 8h33, tá, gente? Só deixar uma observação em relação ao horário, ok? Então vamos lá, vamos falar agora um pouquinho do técnico, começando aqui pelo índice futuro. Bom, pessoal, o índice futuro parece que conseguiu achar um novo suporte importante, essa região aí dos 120, 570, 120, 500. É a região que não pode ser perdida, tá? Se perder essa região dos 120, 500, já vai ameaçar navegar abaixo dos 120 mil bola, tá? 120, 0,70 é um ponto que nós temos aí também no WinFoot, um ponto lá de trás, mas o mercado, né, já começa a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, receoso abaixo do 120. E aí tem condições de vir buscar, né, primeiras paradas aí no 118.800, que ao meu ver está muito difícil, de repente, de ser perdido. Claro que nós teríamos que ter mais notícias significativas ruins, né, a ponto de jogar a gente para baixo dos 118.800. Por que você está falando isso, Alex? Por conta de drawdown histórico, tá? Se a gente for pegar, se a gente for pegar o drawdown que nós tivemos, né, isso já contando com ajustes e tudo mais, nós estamos falando aí de uma queda de 16%, tá? Se você for buscar os outros drawdowns que nós temos para trás, está tudo nessa margem, tá? De 18, 17%, perdão, 17, 16%. Então, ao meu ver, né, esse drawdown aí de 17% seria, né, uma volta, vamos dizer assim, que num primeiro momento, olhando para o técnico, justificaria dar uma segurada. Olha só, olhando para o passado, justificaria dar uma segurada, não quer dizer que vá, tá? Não quer dizer que vai dar uma segurada, porque se nós tivermos um aumento da balança de risco, ou mesmo se nós tivermos alguns stops sendo acionados, ele pode até testar níveis mais baixos, o que não pode é fechar abaixo dos 118.800. Mas isso é um cenário extremo, tá? Ainda temos que pensar no 120, 120 e 500, tá? Não pode começar a gostar de trabalhar abaixo de 120, 120, 500, porque daí vai namorar esse 118.800, tá bom? Então, divisor de águas aí na região dos 121 bola, tá? 120, 980, 121 bola. Acima dessa região, a gente já começa a ver um pullback até esses topos anteriores, 121.450 e 121.900, antes de tentar um avanço até aquela região ali dos 122.300, regiões que deixou ali também, inclusive, uma bipolaridade plotado aí no gráfico.
antes também dessa bipolaridade no 122,300, precisa passar pela média de 200 aí no 15 minutos, tá? Que é essa linha verde aqui, que está lá no 121,990, beleza? E por fim, se conseguir ganhar essas resistências e vir para uma correção mais forte, próximos alvos seria 123,090, 123,400, 124,700, beleza? Vamos lá para os contratos em aberto. Contratos em aberto não está tendo, vamos dizer assim, tanto destaque no índice mini índice. No dólar é que está tendo algo bem mais relevante, tá? No índice mini índice, nós temos um aumento de compra por parte aí do não residente. Ponta comprada ontem do não residente do gringo aumentou 8.600 contratos, está saindo aí de um estoque de 250 para 259. E a ponta vendida aumentou 7.000 contratos, saindo de 189 para 197 mil. Tá? Saldo ficou comprado, né, saldo comprador de 1.478 contratos, beleza? Quem atuou também na compra, pessoa física. Tá? A pessoa física aumentou a compra em 2.623 contratos, saindo de um estoque de 14.800 para 17.400 contratos. Saldo comprador no dia de ontem, 2.530 contratos, ok? Na venda, quem foram as contrapartes aí da compra do gringo e pessoa física? Fundo local, tá? Ponta comprada estopou, né? 4.338 contratos. Ponta comprada de fundo local jogando aí, vamos dizer assim, não vou dizer a toalha, né? Jogou uma flanela, né? Começou vamos dizer assim, a se sentir mal, né, com as quedas. Então, comprado local, fundo local comprado diminuiu aí 4.338 contratos, e a ponta vendida aproveitou o dia de ontem para diminuir 862 contratos. Saldo vendedor por fundo local, 3.476 contratos. Os outros participantes, né, com posições com saldos não tão relevantes, tá? E aqui no dólar, deixa eu jogar aqui no 15 minutos também. E no dólar, divisor de águas aí na região do 508, 5.410, tá? 5.408, 5.410. Perdendo essa região, de novo, vai naquela região da LTA, do canalzinho de alta, que tem sido aí bem respeitado. Inclusive, a média de 200 no 15 minutos está começando também a encostar nessa LTA. Seria, né, regiões que possivelmente poderia dar algum enrosco, tá? Suportes, então, abaixo aí do divisor de águas, essa LTA. Depois temos o 5383, 5365, 5356, 5345. E aí sim, se perder esse último, nessa região do 45, só aquela região do 22, 27. Beleza? Para cima, pessoal, ganhando essa região aí do 26, 27, que é essa região de topos anteriores aqui, ó, 24 até o 27, tá? Ganhando essa região do 24 até o 27 e levando também esse topo lá no 35, 36, a gente tem um pontinho no 43 e depois, né, só se eu usar aqui, ó, o WDO FUT para achar algo mais lá para trás. E aí a gente vai olhar isso juntos, tá? Nós teríamos só essa bipolaridade aqui, ó, forte, tá? Inclusive essa bipolaridade aqui, ó, lá na região do 5476. Tá? E aí sim, se ganhar esse 5476, próxima resistência, só essa LTB, que vem desde lá de 21, tá? Pega ali os topos de 22 e passaria perto ali da região, estaria tocando perto ali da região do 5591, tá? Então, caso ganhe essas regiões aí do 5443, 5476, só essa região aqui da LTB, tá? 5572, 5560. Beleza? Pelos contratos em aberto, como eu falei para vocês, aí sim, esse tem variações importantes, tá? Esse sim tem destaques nos contratos em aberto, que é justamente, né, a briga entre a ponta comprada do não residente e a ponta vendida do não residente. Olha só, ponta comprada do não residente saiu de 739 mil para 784 mil. Saldo comprador de 44 mil contratos, tá? Tivemos aumento também
de posição vendida, né? Posição vendida aumentou aí 35 mil contratos, saldo comprador aí de 9.700 contratos. Tá? Fundo local também aumentou compras, 4.158 contratos, ponta vendida 429. Compras pelo fundo local 3.700. Tá? Quem foi contraparte? Mais uma vez, banco. Sinal de que o exportador está vendendo. Tá? Exportador vendeu o equivalente, tá? 350 milhões de dólares, um pouquinho mais. E a ponta comprada, né, acabou também aliviando um pouco, tá? 3.600 contratos, saldo vendedor aí por bancos, 10.900 contratos. Alex, mas eu não vi, olha só, esse aqui é só o mercado futuro de dólar, tá? O dólar cheio. Alex, mas eu não vi esse lote, né, saindo ali no dólar cheio. Por quê? Porque você tem outros, vamos dizer assim, ativos, onde você pode ter essa composição do dólar cheio, que é o DDI, tá? Se você for ver, ó, grande parte do volume ontem em DDI, tá? Cupom cambial, tá? Então, provavelmente, e esse cupom cambial passou, né, mais ou menos ali na hora do call, tá? Mais ou menos na hora do call de fechamento. Então, provavelmente, né, tá começando a aparecer lotes maiores do não residente via DDI, tá? É o que chama a atenção, beleza? Mas, de todo modo, o estoque aí do não residente, muito comprado, tá? 784 mil, o saldo comprado em 445 mil contratos de dólar, tá? Saldo comprado do não residente, 445 mil contratos comprados, beleza? Então, agora a gente passa, né, para a sala ao vivo. Aqui a gente encerra nosso call de abertura, nossa análise do mercado externo. Você continue aqui com a gente. É tudo aqui no mesmo canal, belezinha?